Eu costumo falar, André, que é o seguinte, né? Você nunca pode comparar o 16º capítulo de uma pessoa que está lendo um livro de um primeiro, né? Só que hoje a pessoa lê no Kindle, ela tem uma inteligência artificial. Eu acho que hoje a pessoa que quer, que aí a máquina motriz é a vontade, né? O catalisador é a vontade, ela consegue chegar nos seus objetivos um pouco mais rápido, mas ela não pode confundir pressa com aceleração. Porque acelerar, ritmo com qualquer um sabe meter o pé no acelerador, mas você tem que ter um ritmo, né? Você tem que ter uma rapidez controlada, porque senão você vai, na primeira curva você vai passar e vai quebrar. A gente vive hoje no mercado muitas vezes que a palavra correta é resiliência. Uma coisa é ser resiliente profissionalmente, outra coisa é você dar murro em ponto de faca, é burrice. Fala comigo, super jovem, beleza? Olha, hoje eu estou aqui com o Vinícius Oliveira, ele é dono da Total Marcas e Patentes, e ele promoveu uma verdadeira democratização no acesso a empresas no que diz respeito a registro de marcas e patentes no Brasil. Vinícius, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Veio contar para nós a sua história empreendedora, mas antes de começar eu vou te dar um presente, você tem que ganhar 2 presentes hoje. Tá? O primeiro presente é da Consolatio. Sim. Consolatio é patrocinadora do canal Super Jovem. Quem está seguindo a gente aqui tem o cupom SUPERJOVEM20 para ganhar 20% de desconto na loja da Consolatio. Você ganhou uma camisa Tech. Obrigado. Pode jogar na máquina, pode treinar, pode dormir, pode ir em reunião mais informal, porque é uma camisa mais tranquila. Pode usar debaixo do terno. Legal. Pode sair de tarde, de manhã, do jeito que você quiser, ela funciona para todas as ocasiões. Consolatio é mineira? Não, Consolatio não é mineira. Cara, na verdade, eles têm sócios em vários depois estados. eu vou ver se eles registraram lá. Vai atrás, eu conheço o CEO, ele veio aqui conversar comigo, muito inteligente, pessoal. Vou usar com muito carinho, obrigado, viu? Show demais. Então conta pra nós, cara, como é que foi essa história? Tu era advogado, resolveu empreender, aonde que vem isso? Então, primeiramente, muito obrigado, né? A gente está aqui numa conexão para um amigo muito querido, né? Que é um dos percursores da área de tecnologia, de inovação, de startups, que é um dos cores, assim, da nossa empresa, né? Claro. E a minha história é uma história até um pouco inusitada, né? Com relação à propriedade intelectual. Eu entrei na faculdade pela PUC, né? Lá em 2002, né? Passei em 2001 e entrei em 2002. E aí, né? Como qualquer estudante, e é interessante porque eu entrei na bolsa de alunos carentes da PUC. Então, eu pagava 50% da bolsa, né? Só que eu tinha que ter uma nota, não podia tomar bomba, aquele negócio todo, né? Uhum. E aí eu precisava de grana, né? Pra ter pagar os outros 50, pagar os outros barato, 50 e além do que viver, né? E etc. E aí eu lembro que tinha, né? Você tem uma idade bem parecida com a minha, antigamente tinha aqueles quadros verdes ali que o pessoal colocava aqueles alfinetes, né? A gente tirava o alfinete para não deixar o outro cara ali ver qual era o estágio. Uhum. E aí eu vi um estágio na área de direito empresarial. E na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegado de polícia, né? Eu não tinha esse barbão aqui, né? Uhum. Eu sempre tive essa cara, né, de poucos amigos. E aí eu tinha uma professora muito bacana, que era a Palova, que é uma das grandes penalistas de Belo Horizonte até hoje, né? E ela falou assim, nós vamos fazer uma excursão, que eu já estou para levar a turma no IML. Então, eu acho que lá vai ser bom saber se você é delegado ou não, porque você tem que lidar com crime o dia inteiro. Uhum. E aí eu cheguei lá, né, e já vi que eu não queria mexer com aquilo. Né? Não, as moscas quase não voavam, elas pulavam, né, porque tava... Falei, não é isso, tal, mas... E aí eu tinha esse estágio, né, para fazer a entrevista de direito empresarial, e eu cheguei no estágio, lá no Barro Preto, né, ali na Rua Araguari. E aí cheguei lá, fui atendido por um advogado, que é o Dr. Marco Antônio, e ele falou assim comigo assim, cara, isso aqui não é direito empresarial não, isso aqui é propriedade intelectual, marcas e patentes. Uhum. O que a gente faz aqui é uma pegadinha, porque se eu coloco ali marcas e patentes, direito de propriedade intelectual, o pessoal não vai nem saber o que é. Ou é picareta. Exatamente.
Aí eu falei, cara, olha só que interessante. A minha mãe, ela tinha um restaurante. Nessa época a minha mãe já tinha mudado para Portugal, ela mora lá. Pegadinha não é uma isca, né? Uma isca. Eu sou uma isca. Uma ali, isca, né? uma isca. E aí a minha mãe tinha um bar aqui perto, aqui no Jaraguá. Do lado. Lá no Jaraguá Center, ali perto do, acho que é EPA ali agora, né? Na frente. Na frente do EPA, e chamava Cá Entre Nós, que era um casinho e 2 nozinhos, assim, sabe? Cá Entre Nós. E aí eu lembro que ela recebeu uma notificação para mudar a marca, né? E isso me chamou muita atenção na época, tal. Ela acabou mudando, depois fechou, né, o restaurante. E aí eu falei com ele, falei, doutor, minha mãe teve um problema desse, tal. E aí eu me adaptei muito bem. Só para você ter uma ideia, esse foi o primeiro período de faculdade, né? Foi no dia 11 de março de 11 de maio de 2002, né? E de lá para cá eu não saí mais do negócio. Quando foi um ano e meio depois, mais ou menos, o Marco Antônio me chamou, né, para abrir um escritório com ele. Falou, ó, se você tem uma adaptação comercial muito boa do negócio, coisa que eu não tenho, o trabalho dele era um trabalho mais backstage, mais operacional, vamos alinhar forças e vamos tentar aí ganhar o mercado, né? Então a gente começou durante muitos anos, era só nós dois, né? E hoje, graças a Deus, a gente é um dos maiores depositantes aí de marcas do Brasil, né? Passados aí 24 anos, né? Eu tive a sociedade com ele até 2008. Ah, tá. Então assim, cara, ele não tem sócio. Quem Não, é esse aí? Até 2008 eu tive. Entendi. Marco Antônio sempre foi um cara mais ligado aí à parte científica, né? Bolsista, etc. Entendi. E aí eu toquei desde então. E o que me deu muito gás, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes. Em 2006, a minha filha nasceu, né? Então eu tinha 20 e poucos anos de idade. E isso me deu uma meta na minha vida, né? Precisava realmente, tinha casado, né? Casei muito novo também. O estágio foi 2000, foi em que ano? 2002. 2002. E aí você começou a empreender com isso em 2004. Aí eu passei a ser, eu até falo, um empresário, né? Era quase que um exército de um homem só. Era né? só você e ele. Só eu e ele. Aí ele pôs uma vaga de estágio, que é o que ele dava conta de pagar. Exatamente. E me deu uma porcentagem, né? Eu sempre tive um tino muito comercial, sabe, André? Entendi. Sempre. Hoje até postei uma coisa no meu Instagram lá, porque eu já fui garçom, vendia ovo caipira, né? Já trabalhei de office boy, né? Em 2, 3 lugares, trabalhei na água de cheiro. Então, assim, sempre fui vendedorzão, assim, né? E empreender é o primeiro e único? O primeiro e único, cara, acredito. De cara, assim? De cara. Eu agradeço muito a Deus, porque propriedade intelectual mudou minha história, né? Trabalhar com marcas e patentes, por quê, né? No Brasil, graças a Deus essa cultura está mudando, mas a gente nunca teve cultura de propriedade intelectual, tá? Uhum. E isso que eu vou te falar não é uma teoria da conspiração. Ainda tá muito melhor do que já foi um dia, tá? Tá, com certeza. Mas o site do INPI tá igual 2001. Tá igual 2001. Igual eu te falo, meu problema com marca e patente era que eu tomei um golpe, eu acho que foi em 2003 ou 2004, cara, eu tomei um golpe. Sim. E aí eu comecei a procurar outras consultorias e falei, não dá, eu mesmo vou fazer o registro. Aí eu fui lá no INPI, que na época era perto da Praça Olegário Maciel, tinha uma casinha ali. Exatamente. Aí a moça falou assim, Amazonas putz, ela viu meu documento e falou assim, tá vendo, picareta, não sei o que, trouxe lá, esse aqui, ó, o cara te fez de bobo, o código é igual, aí foi lá me mostrar, me ensinou como é que eu fazia, desde então... Cara, infelizmente... Eu mesmo faço, mas com certeza fosse errado, tá? O que acontece, né? Uma coisa que me chamou muita atenção desde então foi esse quase que ineditismo de empresas boas de propriedade intelectual. Então, isso até foi o motivo do Marco Antônio e eu termos aberto a Total na época, tá? A gente queria fazer realmente um trabalho bem diferencial no mercado, com um contrato muito clean, onde a pessoa sabia exatamente o que estava pagando, fazendo previsibilidade ali de quais eram os problemas que poderiam acontecer dentro do processo, tá? Por quê? Propriedade intelectual no Brasil, ela sempre foi muito ligado a, basicamente, empresas estrangeiras que vinham para o Brasil e protegiam aqui as suas marcas, patentes, software, direitos autorais, etc. Empresas grandes que precisavam utilizar isso muito contra proteção, ou então coisa supérflua. Se
Se você for pegar, até pouco tempo atrás, pouquinho antes depois da pandemia, menos de 7% das empresas que fazem abertura nas juntas comerciais registram a marca, que é o pontapé inicial da propriedade intelectual. Claro. Então, por que Antes que de eu tinha... lançar um produto que eu registrei. Exatamente. Por que tinha muita empresa picareta? Que eu acho que quando você tem algo desconhecido, você pode ser um fantasma ou pode ser uma luz. E a gente sempre foi essa luz. A gente sempre deixou um negócio muito clean. Então, acho que foi por isso que a gente foi fazendo um sucesso muito grande. Outra coisa, as empresas de propriedade intelectual, principalmente aqui em Minas Gerais, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, elas tinham referência das empresas de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se eu fosse minimamente grande, eu procurava as empresas de fora. Sim. E aí a gente começou a falar assim, poxa, não é possível, por exemplo, que uma MRV, que é uma das maiores construtoras do mundo, está fazendo com um cara de São Paulo. Então isso me coçava. Entendi. Mas, obviamente, na época a gente não tinha estrutura ainda para atender uma gigante. Então, o seu radar estava ligado no seguinte, falou assim, cara, isso é uma dor, né? Sim. Se é uma dor e eu resolver a dor, eu vou ganhar dinheiro. Perfeito, Cabeça do empreendedor, né? Perfeito. Não, na verdade, qual que é a concepção, né? No Brasil, e aí foi o seu sócio que viu isso ou o seu sócio fazer um bico com isso? Não, então, na verdade não. Na verdade, ele é um cara que era especializado em propriedade intelectual. E ele estava prestando um serviço para ganhar algum dinheiro, mas ele não viu isso como um negócio, você que somou com isso? Não, então, acaba que como era uma coisa ainda muito insurgente, ele trabalhava em todas as áreas do direito, né? Ah, tá. E a propriedade intelectual ainda no Brasil era um belo patinho feio e eu ficava full 100% desse negócio, né? Principalmente... Então, tinha um escritório para sobreviver ali, aí sim, você entrou exatamente. nesse ponto. E como eu era um cara muito comercial, aí eu pegava... A internet na época não era nem próximo ao que era hoje, né? Mas era páginas amarelas mesmo. Pegava, fazia pesquisa de marca no NPI, entrava em contato com o cliente por telefone. Ia para shopping, via as marcas mais regionais que estavam abrindo, batia a porta, entregava panfleto, né? Eu fazia esse trabalho de corpo a corpo mesmo. Eu até falava que o pessoal fala assim, eu furava a sola do sapato, né? Eu chegava a furar a sola do sapato mesmo, de tanto andar, aquela sapato solado de couro ali. Antigamente tinha que andar bonitinho, né? Uhum. Então foi sempre um desafio. E eu batia na porta mesmo, pessoal. Já estava acostumado a fazer isso. Entendeu? E aí, tipo assim, você já leu um livro que chama Motor 2? Não. Do Leandro que me aplicou o Caio, eu esqueci o nome dos dois autores. Depois me manda aí. Mas ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, beleza, você tem nesse cenário que você tem um escritório de direito empresarial, e aí você tem uma paradinha aqui que é a propriedade intelectual. Uhum. Aí você entra e fala assim, pô, vou focar nisso aqui. Aí isso aqui começa a crescer, e o direito empresarial fica desse tamanho. Exatamente. Aí você precisa do direito empresarial para impulsionar o motor 2. O motor 2 cresce, ele domina e aí você pega um e joga fora. Então assim, eu sempre fui um cara que desde o primeiro período de faculdade eu sempre foquei nisso. Né? Você tinha até os estágios obrigatórios ali, que a PUC exigia, né? Então eu já cheguei a fazer estágio, por exemplo, nos juizados menores, etc. Mas meu core foi sempre propriedade intelectual. Você batia lá na minha lan house brigando comigo lá, porque os menores estavam jogando. Não, tanto que eu lá mais ou menos em 2004, 2006, eu fiz prova para agente do INPI, antes mesmo de formar. Né? Eu sou agente da propriedade industrial também. Olha que então, legal. E hoje ainda existe a figura do agente da propriedade industrial, só que já tem uns anos que eles não abrem mais esse concurso, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu me orgulho muito de ter feito a parte administrativa e jurídica desde o início da minha faculdade. E ambientei todo o meu curso para isso, né? E você... Então, peraí. Então, você teve uma busca por uma certa excelência ali, né? Sim. Você tinha um mercado que era meio largado, você tinha uma oportunidade que seu cliente não via, que você precisava mostrar, e aí você começou a trazer um capricho, uma qualidade. Então, cara, o que acontece? A propriedade intelectual no Brasil, ela sempre foi muito erudita, sabe? Ela sempre foi algo para poucos. Principalmente porque... Por que é uma pergunta básica, né? Por que não quer ensinar propriedade intelectual no Brasil onde deveria ser ensinado, que é na cadeira de graduação, principalmente de direito,
de marketing, comunicação e propaganda. Eu estudei na faculdade. Você chegou a estudar? Estudei. Em qual faculdade você estudou? FEAD, cara. FEAD? Pra mim, ela tinha o melhor conteúdo de faculdade de administração de todos os tempos. Assim. Ela foi comprada pela PUC. Sim. Nunca foi uma faculdade respeitada. Pois é. Mas como estudante, que eu fui um dos primeiros alunos de EAD, Sim. o que eu via de conteúdo eu nunca mais vi. Sim. Tinha tomada de decisão, tinha propriedade intelectual, tinha direito público e privado. Só tinha vamos falar com esse, cara. assim, parabéns, mas Empreendedorismo. exceção da exceção da exceção. Até Mas hoje, quebrou, por exemplo, assim, ela não existe mais. Né? até hoje, por exemplo, os meus estagiários, na maioria das vezes, não têm propriedade intelectual. Ou então vai ter uma cadeira optativa para formação de curso. Nossa. Né? Então, por que isso? Né? Porque, pô, tem que ter um porquê, né? Inclusive foi por isso que eu fui registrar, porque eu estava estudando. Exatamente, olha só que interessante. Eu gosto muito da frase, né, que é a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original, né? Então você começa a ver aquilo ali, vê a importância e começa a pensar naquela situação. Mas olha só que interessante, eles não querem fomentar a propriedade intelectual aqui no Brasil, seja na cadeira de graduação, seja em curso especializado, seja em pós-graduação, porque eles querem que cada vez mais a gente consuma marcas estrangeiras, remédios estrangeiros, tecnologias estrangeiras. Entendi. Não é? Então, o Brasil ainda é um país muito do quê? Do commodity. E commodity não tem marca. Você ganha pelo volume, pelo peso, pela quantidade. E se não tem marca, não tem o quê? Não tem o quê. Então, assim... Não tem valor agregado. Eu gosto muito de falar isso. O melhor inox do mundo. Não sou eu que estou falando, não. Os especialistas falam. É aqui de Timóteo, no Vale do Aço. Meu Deus do céu. Só para você ter uma ideia, os prédios de Dubai, prédios de Nova York, são feitos com inox de Timóteo. Quem sabe disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só que quando você faz um terroir, né? Você liga ali, igual um vinho, por exemplo, um champanhe, você liga aquela origem, além de você identificar, que a gente chama de indicação geográfica, né? Identificar de onde que veio a origem daquele determinado produto, né? Seja pelas características de solo, de clima, ou seja pelas características de pai para filho que foi passando ali aqueles ensinamentos, você agrega valor ao produto. Aí você passa a não vender mais commodity, passa a vender um terroir. E terroir você consegue fazer o quê? Você consegue agregar valor. Então, assim, tudo isso é propriedade intelectual. A gente vive de propriedade intelectual. Nós estamos cercados aqui agora nesse estúdio de propriedade intelectual. Sim. Já dizia o poeta, né? Você mede o índice de desenvolvimento de um país pelo número de linhas ferroviárias e o número de patentes. No Brasil ainda não tem nenhum dos dois. Então, isso foi me deixando inquieto, cara. E esse pensamento não foi um pensamento romântico, não, e nem utópico. Uma grande oportunidade, né? Mas eu vi que precisava popularizar. E como é que é a forma mais fácil de você popularizar? Duas formas. Primeiro, trabalhando com o pequeno. Porque você incentivar o pequeno, você mostra que ele pode ter um potencial. Porque o pequeno, mas depois é grande. Uhum. Eu, recentemente, a gente fez uma renovação de 10 anos aí de uma marca de pão de queijo, que eu lembro que os meninos tinham uma portinha. Hoje é uma indústria gigantesca. Tá me entendendo? Entendi. Então por quê? É porque começou certinho. Teve o pensamento de marca. E não o pensamento de ser mais um pão de queijo no mercado. Mas que o mercado aqui nós de pão de queijo tem muita coisa. Claro. Né? Então, eu acho que o grande lance é quando você trabalha com propriedade intelectual, você trabalha com o poder da sua marca, isso vai impactar necessariamente numa palavrinha mágica no mercado hoje, que é valuation. Né? E você trouxe essa lógica para o seu negócio, porque o registro de total é o nome do seu negócio, né? Total. Mas fala bem total. Que engraçado, a lógica de agregar valor à marca, o que o Vinícius está contando para a gente aqui? Se você sabe que o aço inox é de Timóteo, ele tem uma marca, você paga pelo aço inox de Timóteo. É igual um tênis. Perfeito. Às vezes você pode achar um tênis no AliExpress que ele tem a mesma qualidade de um tênis da Nike, de um tênis da Adidas, etc. Eu mesmo tenho vários. Só que ele não tem o status e você não tem a percepção de marca que você tem quando você vê um Adidas ou um Nike, a confiança. Então, você não está disposto a pagar R$1.000 num tênis que você comprou no AliExpress, mas você está disposto a pagar R$1.000 no Nike. Exatamente. É o que ele está falando. É marca. Esse é o grande valor agregado. Se você não registrar isso corretamente, você não tem esse valor dentro do seu negócio. E aí ele tô contando essa história que ele trouxe isso para a lógica do negócio dele. Ele não só vendeu, mas como ele também aplicou isso para isso. A marca é registrada. É, né?
Com certeza, com Pois certeza. Então ele aplicou... Mas não pense que a gente já não teve problema, não. Já apareceram várias empresas. Porque marca boa é marca copiada. Claro. E ninguém quer copiar marca ruim, né? Eu gosto muito de contar um caso que aconteceu no escritório. Lá em 2012, né? 2012 a gente tem uma parceria com a Brasel já há muitos anos. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Sim. Dou consultoria lá, mentoria, etc. Temos muitos clientes espalhados pelo Brasil. E aí em 2012 eu já estava preparando, eu era casado na época ainda, estava preparando para sair ali para a Praia dos Mineiros, né? Cabo Frio ali e tal. E aí eu recebi uma ligação, falei, ó, Vinícius, tal. Fui indicado pela Brasel. Estou montando uma balada aqui no Seis Pistas, que é uma região boa aqui nossa, então, em Nova Lima. Só falta registrar a marca. Clube Chalézinho. Não era. Não era. Na época chamava Garota Carioca. Né? Que na verdade ia ter outro nome. Aí vou contar o caso. Uhum. E aí ele virou e falou assim, ó, já registrei, já abri e tal, vou inaugurar, já fiz placa, fiz uma estrutura muito boa lá, sabe? Chama novidade, não sei o quê. Só falta registrar a marca. Eu falei, ó, me passa a marca que eu faço a consulta. Aí fiz a consulta e tal. Quando foi mais ou menos, sei lá, 5, 6 minutos depois, eu liguei pra ele, falei, cara, infelizmente não dá. Que isso? É possível? Não é que não dá? Não, tem uma marca registrada no interior do Rio Grande do Sul. Ah, é? Tal. Não, tal. Cara, consegui convencer o cara depois de um tanto de negócio para ele pensar em uma outra marca. Entendi. Ele pensar em outra marca. Falei, cara, não inaugura. Porque se você inaugurar, você pode ter problemas, vai sofrer uma ação judicial. A marca, ela tem validade de todo o Brasil, do Arroio ao Chuí, né? Do Oiapoque ao Chuí. Uhum. Beleza, consegui convencer o cara. Quando foi em janeiro, menos de um mês depois, 247 mortes, Boate Kiss, da Santa Maria, a marca que ele ia lançar era Kiss. Caramba. Então você viu a importância da marca, né? Mas assim, a gente não pode... Putz, eu tô até arrepiado aqui. A gente não pode pensar na marca só enquanto seguro. Seguro, proteção, né, é importante. Mas a cadeira chama propriedade intelectual. Então, propriedade é mais importante. Propriedade é o quê? É título, né? Propriedade é você ter a posse, né? A propriedade daquele bem, né? E é dinheiro, né? Então, a gente tem que ver realmente como propriedade intelectual e não pensar a marca, vou registrar só porque, né? E aí, a gente estava até conversando um pouquinho antes, muitas empresas morrem, infelizmente, com um patrimônio de marca muito bom. Porque às vezes a maioria das empresas que quebram por má gestão. Uhum. Mas às vezes a marca é muito boa no mercado. E aí ela tem um valor enorme, podia vender isso. Podia vender, mas o empresário às vezes nem sabe valorar a marca. E aí o que a gente começou a fazer também nos últimos anos, né, que era uma dor muito grande minha. Em 2017 eu fiz um curso de valoração de ativos intangíveis. Por quê? Porque eu estava cansando de ver marcas, empresas sendo vendidas e as marcas não sendo valoradas. Isso aconteceu com o supermercado de Belo Horizonte. A gente trabalha muito com os supermercados. Nós somos filiados lá à AMES, né, que é a Associação Mineira de Supermercado. Então, muitos supermercados aqui de BH, a maioria são clientes nossos. Então a gente viu um supermercado sendo vendido e aí na hora de colocar o preço da marca, o contador, que não sabia fazer valoração de ativos intangíveis, né, só aquele valuation dos tangíveis, do valuation full, né? Uhum. Fluxo de caixa descantado, EBITDA, etc e tal. Uhum. Ele valorou a marca do supermercado, que era uma marca muito relevante, com o que o cara tinha gastado com as empresas de propriedade intelectual nos últimos 5 anos. Ou seja, isso próximo ao valor real da marca é ínfimo. Não é nada. E você perde um baita custo, custo de oportunidade. E aí eu ficava vendo aquilo e falei, não, gente, não é possível. Só que quando a pessoa ia procurar o escritório de valoração, de valuation, de M&A, de fusão e aquisição, além deles não saberem precificar o que era o intangível, porque existiam algumas metodologias que não eram muito bem aplicáveis também, eles acabavam perdendo valor para o cliente deles, seja numa compra ou numa venda de um patrimônio, né? Então nós criamos, né, juntamente com o contador, que hoje é um grande parceiro meu, que é o Ruben, nós criamos uma metodologia de valoração de ativos intangíveis. Bom demais. Que ela é replicável, né? Que ela é auditável, né? Então, assim... Então você foi construindo outras formas de agregar valor com aquilo que você já vendia. Cara, no mesmo nicho que você estava aplicando. Propriedade intelectual é gigantesca.
Tá? Assim, ela envolve várias áreas, né? Mas estou pensando assim, como negócio. Beleza, em 2004, em 2006 você virou pai, isso te deu um gancho danado, você estava me contando, né? Graças a Deus. Você tinha 23 anos de idade. Meu Deus. Sem contar que era outro Brasil, né? Era. E aí, me conta aqui uma coisa. Os perrengues que você passou, porque ele tá contando assim, ele gosta muito da coisa da propriedade intelectual, então uma energia para falar disso. Mas o cara era estagiário, eu tô mapeando aqui a sua construção empreendedora. Perfeito. Viu uma oportunidade de negócio, o nome disso é intraempreendedorismo, se você não sabe, né, pessoal que tá seguindo. Ele intraempreendeu, se tornou sócio, depois ele comprou desse sócio. Ele criou um motor 2, comprou desse sócio, empreendeu sozinho e hoje eu morro de inveja dele porque ele tem um CEO que trabalha para ele, não é nem CEO da empresa. Olha só que maravilha, um dia eu vou ter grana suficiente para ter pelo menos um CEO do Buscamilos, você só CEO da IN8. Né? Mas ele conseguiu montar uma forma de trabalhar, ele tem CEO, CFO, COO. A empresa dele fatura mais de 10 milhões de reais por ano, é enxuta, trabalha com consultoria, com valor agregado alto. Sim. E tem uma inteligência de negócio que eu tô pegando pelas entrelinhas aqui que você tá montando, que eu achei genial, cara. Sim. Você tem uma naturalidade para falar de algumas coisas que eu precisei desenvolver na raça, tá? Não, mas eu também fui na raça. Eu não sei nem se você tá percebendo que você foi pegando essas coisas que eu tô pegando aqui na sua história. Sim. E aí o que eu queria entender? 2004 para 2006, onde foram os perrengues ali? Como é que as coisas foram transformando? Quais foram os sustos que você tomou? Os grandes medos? Eu escuto muito meus empreendedores falando aqui, né, sou dono deles, minha audiência, meus amigos aqui empreendedores falando comigo, cara, eu morro de medo. Cara, a gente fala muito aí da jornada do herói, né? Eu não tenho muito cara de herói, né? A jornada do anti-herói, né? Vamos dizer assim. Até mesmo porque eu sempre gostei muito de personagens em quadrinhos e os anti-heróis sempre me chamaram mais atenção, né? Batman é muito mais legal que o Superman, todo mundo sabe cara, disso, né? Então assim, eu fui criado pelo meu pai, né, cara? Então meu pai é um cara muito ético e muito responsável, né? Então eu levei isso muito em consideração na minha vida inteira, né? Então eu nunca faria nada que não fosse minimamente ético e responsável. Valores hoje que são muito normais, né? Hoje que são muito finos, são valores basilares, né, cara? Então eu via isso muito dentro de casa, né? Tanto eu quanto meu irmão, porque é médico também, nós somos dois homens, pode falar isso com muito orgulho no auge dos meus 43 anos de idade. Mas quando você tem, né? Eu casei, a minha esposa era uma menina, 19 anos, né? E eu tinha basicamente duas meninas dentro de casa, minha filha e ela. Então eu precisava, né? Minha esposa também sempre me ajudou muito e tal. Precisava trabalhar de uma forma geral. E eu precisava utilizar essa minha hard skill, né? Essa minha soft skill a meu favor, que era a questão da venda, de fazer relacionamento, etc. E eu percebi uma coisa que teve uma frase uma vez que me chamou a atenção, né? Eu recebia no meu escritório tinha 18 metros quadrados, a pessoa, mas recebia ela com cafezinho, recebia ela com muito carinho, esse jeitinho nosso mineiro, etc. Só que se eu recebesse ela, por exemplo, uma sexta-feira, pelo menos no nosso mercado mineiro, a gente tem essa mania de não fechar imediatamente com a pessoa. Vou pensar, vou olhar com minha esposa. Isso é normal, claro, de nós empreendedores mineiros, né? Seja em qualquer nível de atuação possível. Então, às vezes esse mesmo cara que eu tinha feito a reunião com ele na sexta-feira, ele ia para um sambão ali, fundo de quintal, comentava com o amigo dele, o cara me disse, não, você vai ter que registrar a marca com um amigo meu aqui. E ele acabava registrando a vez a marca com o amigo dele, porque a indicação era muito importante. Então eu precisava ser aquele cara que fazia reunião na sexta-feira e ser aquele cara que o amigo dele ia indicar. E isso começava a acontecer muito comigo, e eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber assim, cara, eu preciso me relacionar cada vez mais. Só que me relacionar cada vez mais, eu tinha que sair necessariamente da operação do negócio. Naquele momento ali, eu já tinha contratado uns 2, 3 estagiários para me ajudar, né? Uma pessoa ali para a parte financeira, etc. Porque eu precisava realmente me soltar para fazer negócio. E isso foi dando muito certo.
né? A gente começou a conquistar uma carteira bacana, uma carteira relevante. Eu lembro que lá em 2011 a gente fechou o nosso primeiro cliente grande, que foi o Grupo Supernós, né? Genial. E eu lembro que foi interessante porque eu consegui, depois de muito tentar, né? Eu tive a ajuda de uma agência de comunicação, do Léo e do Johnny, que são pessoas muito importantes para mim até hoje, que eu consegui uma reunião com a gestora jurídica do Grupo Supernós, na época a doutora Luciana Parreira. Legal. E aí ela falou assim, Vinícius, eu vou no seu escritório. Eu falei, agora lascou, né? 18 metros quadrados. Eu falei com ela assim, doutora, você vai que dia? Ela falou assim, eu vou quarta-feira. Tá bom, aí o que eu fiz? No final de semana eu fiquei pintando o escritório. Eu pintei com as cores, tal, não sei o quê, tudo bonitinho, comprei os vasos, etc e tal. Só que o cheiro de tinta estava muito forte. Só que até quarta-feira o cheiro ia dissipar. Quando foi na segunda-feira de manhã, ela me ligou e falou, Vinícius, eu não posso ir quarta-feira, eu vou hoje à tarde. Aí eu falei, lascou. Aí comecei a abrir, peguei ventilador, joguei assim para sair o cheiro. Na que ela chegou, eu falei, doutor, olha, a gente fez uma pinturazinha aqui e tal. Não, entendo. Ela foi super empática comigo. E eu lembro que naquela época, ela falou comigo, Vinícius, você solta aqui a nota fiscal, a gente é um grupo grande, eu preciso que você mude um pouco o seu enquadramento para você conseguir soltar uma nota fiscal para a gente. Falei, beleza. Foi aí que eu comecei a ter uma concepção de que eu precisava ter um backstage maior, né? E já veio uma avalanche de marcas do grupo, né? Eles até hoje são clientes nossos, graças a Deus. Gosto, inclusive, muito do Euler, é um dos caras que eu mais admiro aí. Ele é um bichão, né, cara? Empreendedorismo, né? Cara, para mim é uma baita referência. E aí a gente começou realmente a ter referência. Se tinha referência das pessoas físicas, empresários, começamos a ter uma referência de uma pessoa jurídica. Peraí, eu vou registrar a marca do Super Jovem, mas eu faço a marca do Supernós, que é um supermercado bem conhecido aqui. Peraí, esse cara tem uma referência. Então as coisas começaram a dar um pouco mais certo. Deixa eu só dar um parênteses aqui, ó. Você que tá seguindo a gente, que você acha que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã, que a gente tem uma geração do screw, que acho que é só dar uma scrolladinha aqui que as coisas ficam grandes. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. São 8 anos para ele fechar com a primeira marca grande, tá? Então me ajuda aí, você que tá me seguindo. É isso aí. Eu costumo falar, André, que é o seguinte, né? Você nunca pode comparar o 16º capítulo de uma pessoa que está lendo um livro de um primeiro, né? Só que hoje a pessoa lê no Kindle, ela tem uma inteligência artificial. Eu acho que hoje a pessoa que quer, que aí a máquina motriz é a vontade, né? O catalisador é a vontade, ela consegue chegar nos seus objetivos um pouco mais rápido. Mas ela não pode confundir pressa com aceleração. Né? Porque acelerar, ritmo com qualquer um sabe meter o pé no acelerador, né? Mas você tem que ter um ritmo, né? Você tem que ter uma rapidez controlada, né? Porque senão você vai, na primeira curva você vai passar e vai quebrar, né? É igual eu sempre falo, né? A gente vive hoje no mercado muitas vezes que a palavra correta é resiliência. Uma coisa é ser resiliente profissionalmente, outra coisa é dar murro em pão de faca, é burrice. Claro. Né? É a diferença da persistência para teimosia, né? Para teimosia. Ela é bem sutil. Sim. E é no detalhe, mas muita gente confunde teimosia com persistência. Então hoje, por exemplo, você consegue fazer um curso de propriedade intelectual, você consegue pivotar na sua carreira jurídica, você consegue fazer... Cara, na minha época não tinha basicamente nada disso. Quebrou pedra. Né? Então quebrei muita pedra. Então, eu acho que um dos maiores insights que eu tive nessa minha construção foi o trabalho que eu tive eu até falo que é o trabalho de educação, né? Que eu comecei a educar alguns parceiros. E aí o meu CEO até fala, Vinícius, você não fazia trabalho de educação, você fazia trabalho de conscientização. Porque educado, o cara compra um curso, senta a bunda lá na cadeira, quer aprender. Conscientização é como se você chegasse já educando o cara, mesmo sem ele querer. Porque era isso que o mercado precisava. O empresariado era completamente anencefalo nessa questão de propriedade intelectual. A não ser que ele tivesse um baita de um problema e procurasse um advogado e ficasse gato escaldado, porque ele já teve um problema anterior. Mas se não, ele só via isso como proteção. Não vou fazer isso, não. Se tiver um problema aqui, eu mudo a marca. Gente, como assim, né? Cientificamente comprovado que se o cara tiver que mudar a marca, né, ele vai perder.
Então, eu comecei realmente a fazer esse trabalho de conscientização com parceiros. Porque hoje a gente tem muito mercado de internet, né? Uhum. Eu vou fazer um link patrocinado, vou fazer isso, tal, não sei o quê. Mas, cara, nenhuma inteligência artificial vai substituir o mercado B2B, cara. Difícil. Esse mercado de network, de comunicação. E a ferramenta, né, Vinícius? Você chegar... Não é a solução pronta para parada, né? Sim, cara? você chega em casa cansado, aí você lembra que você tem um evento de network, você fala, não vou. Não, vai. Aquilo ali faz parte do seu negócio. Nós somos seres relacionáveis. Sim. Né? Então, eu durante muito tempo, eu utilizei essa questão quase que essa quase que manufatura mesmo, um trabalho mais quase que rudimentar, né? De pegar, ligar, ir em evento, ir dar palestra. Chegava para os escritórios, por exemplo, de contabilidade, que até hoje são grandes parceiros nossos, né? E falava, vamos fazer um workshop de cultura de propriedade intelectual aqui para a sua equipe, vamos falar com a sua equipe da importância do cara estar abrindo uma empresa, a gente está fazendo uma pesquisa para saber se essa marca que ele está colocando na empresa dele, se ela está viável para registro. E aí a gente, né, começou a fazer esse trabalho de conscientização. E aí eu acho que o grande diferencial, quando você tocou no negócio do CEO, né? Uhum. Eu acho que a grande qualidade de um empresário é saber conhecer as suas limitações. Eu acho que às vezes nós, empresários, às vezes a gente é muito orgulhoso, que acha que bate escanteio, corre para cabecear, eu sou o melhor CEO, eu sou o melhor CFO, quem entende tudo é porque eu sou o dono da empresa, eu tenho que entender de tudo. Não, cara. Você tem que ter uma baita de uma humildade profissional, não pode ter orgulho. E eu sempre fui um cara que não fui muito bom de hard skill. Meu negócio nunca foi muito número, planilhar, fazer número. Sou um cara de soft skill, de linha de frente mesmo, de fazer negócio, etc. Só que nesse momento eu ainda bati o escanteio, corria para cabecear. E aí a empresa foi crescendo. E aí eu comecei uma coisa que você conheceu o André, que você sabe que é seu cliente, né? Uhum. Conheceu o fulano, Beltrano, né? A Total ainda era muito regional, né? Uhum. A gente tem um estado muito grande, né? Mas era muito regional ainda. Então eu conhecia quem eram os meus clientes conheciam. A partir do momento que eu comecei a chamar pessoas para trabalhar e delegar algumas funções, principalmente na parte de linha de frente, de contato com o cliente, eu passei a não conhecer todo mundo. E aí o que começou a acontecer? O nível da minha qualidade pós-fechamento de contrato começou a cair. Né? E aí eu via reclamação que até então eu não estava tendo. Vendendo, entregar, vendendo, entregando. E outra coisa, e isso, cara, me tirava do sério, né? Porque pela essa proximidade, né, quase que carnal que eu tinha ali com os meus clientes, eles tinham liberdade de me ligar um final de semana e falar, Vinícius, você botou um menino para me atender aqui que eu quero que você atenda por você, senão eu vou para outra empresa. E isso começou a acontecer como se fosse uma avalanche. E aí eu comecei a ter o churn, né? Que é a saída de cliente. Uhum. Gente, eu levantava a mão e falava, cara, não tem churn nenhum, não tem cliente nenhum sai daqui, você tem que pagar em dia, não sei o quê. Comecei a ter problema que eu não tinha. E aí, o meu pai, né, já me ajudava em algumas coisas ali na parte administrativa, só que meu pai já era aposentado, meu irmão foi morar no estado do Pará, depois foi morar no Espírito Santo, então ele ficava muito com meu irmão, a namorada dele morava no interior. Então assim, né, não era o principal negócio do meu pai, nem podia exigir dele também. Claro. E aí eu tive esse insight que era contratar um gerente, né? Quem dera contratar um CEO na época, né? Contratar um gerente, cara. O cara pegar, gerenciar minhas coisas, né? E aí eu sou um cara muito temente a Deus, bati o joelho no chão. Aí um belo dia eu fui visitar um cliente meu, né, um cara dinâmico, assim, empreendedor, novo. E comecei a conversar com ele. Falei, ô Pedrão, tal, cara, precisando de um cara assim, assado. Ele falou, tá precisando? Tô. Vou colocar o meu administrador para trabalhar na Total com você. Quanto você paga para ele? Eu falei, velho, deixa eu te contar. Se você tá falando que o seu administrador, você vai me ceder ou me doar, ele não deve ser tão bom então, né? Ele falou, não, Vinícius, muito pelo contrário, ele é um cara muito bom. Aqui é uma empresa mais familiar, ele não tem muito para onde crescer. Ele é um cara muito bom. Falei,
Então, vamos... Resposta de qualquer mineiro. Vamos fazer uma entrevista com ele lá, né? E o Pedro é um cara que já estava até olhando quanto vai pagar para ele salário. Não, calma, deixa o cara vir e tal. E aí ele veio. E aí o que ele fez, cara? Ele fez uma coisa que foi interessante. Ele pegou primeiramente a parte financeira do negócio, né? Até então ali, a gente, quase não mandava boleto, trabalhava muito cheque, aquela coisa muito rudimentar mesmo. Então ele sistematizou algumas partes, automatizou outras, criou processos, metodologias, né? Falou comigo assim, Vinícius, qual que é o seu CRM? Não esqueci disso. Falei, CRM, Conselho Regional de Medicina? Falei, não, cara, seu controle, management. Falei, cara, não tem isso não, bicho. Quem não sabe é software de relacionamento com o cliente. Exatamente. E o ERP também, a gente não tinha e tal. Então ele foi instalando aqui e falou, cara, seguinte... Faz o que você é bom para fazer e me deixa na retaguarda. E aí você tem que ter também, por mais que você faça uma due diligence ali, né, uma investigação da pessoa, você tem que confiar, né, cara? Então é a pessoa que vai ter acesso a dinheiro, vai ter acesso ali a senhas, etc. Eu tenho um amigo que trabalhou em banco, trabalhou no Cicobi. Sim. E aí ele fala comigo, toda vez ele fala, quem confia, confere. Ele fala essa frase. Que é o banco, ele confirma, mas ele confere, né? Sim, cara. Não, isso aí é óbvio, tem que auditar, né? É à toa que existe aí as consultorias, etc. Mas, realmente, cara, é um cara que deixou ali a empresa ali no rumo, colocou as peças ali de xadrez onde é que deveriam ser colocadas, e a empresa cresceu 700%, cara. E aí, assim, pós-pandemia, então, foi um boom muito grande. E aí a gente também, deu uma baita sorte ali, sucesso, né, de estar vindo umas pessoas que a gente conseguia já contratar um pouco mais sênior, né, que tinha ali a visão um pouco mais empreendedora. A gente começou a fazer o trabalho de expansão também, né, da Total. Algumas expansões programadas, igual, por exemplo, São Paulo. Outras, cara, aconteceu de forma muito orgânica, Deus mesmo assim, tocando a mão, que foi Santa Catarina, que hoje representa boa parte do nosso faturamento, né, vem de lá. Abrimos internacionalmente também, por causa de uma necessidade internacional de registrar marcas no exterior, que era um jogo que a gente fazia totalmente terceirizado, totalmente white label, né? E a gente começou a internalizar e viu que o negócio a gente era bom, muito bom nisso. Nós pegamos, por exemplo, algumas contas muito grandes para fazer internacionalização para vários países. Isso teve necessidade de a gente criar setores também. E aí a coisa foi evoluindo, né? Pô, que legal. E eu tenho umas perguntas para te fazer. O que mudou sua filha nascer? Porque você falou isso, mas... Sim. O que... Cara... um sentimento mesmo. Eu acho que você também, pai também de uma menina, né? De uma moça, né? Não é só pai de menina. Não é fácil. Cara, eu acho assim, cara, muda a vida. Outro dia até fiz uma postagem disso. Se o cara não mudou a vida dele por causa do nascimento do filho, nada mais muda, né? Eu era muito novo e eu sempre tive esse senso de responsabilidade muito grande, né? Então eu queria que minha filha tivesse tudo melhor possível que eu conseguisse dar, né? Obviamente. Então, eu acho que fez eu ter foco, né, cara? E ter meta. Né? O ser humano vive de foco e de meta. Às vezes a gente toma não sei quantas mil decisões por dia, né? Mas se a gente tomar decisões focadas, né? Cara, seja em emagrecer, seja em ganhar músculo, seja em ter uma alimentação melhor, seja em fazer aquela viagem, né? Só que quando você tem uma vida, né? Que você é responsável por ela, que você tem que ser o provedor dela, acho que a coisa muda muito de figura, né? Eu tava comentando, eu sou separado já tem 5 anos. Durante muitos anos, eu não tive carnaval, eu não tive Réveillon, né? Não tive prazeres, às vezes, de poder viajar, porque era tudo focado nela, né? Então, quando eu comecei a realmente ter esse drive mudado de tipo, eu não tô aqui empreendendo sozinho, eu tô empreendendo por causa de 2 pessoas, né? Que era minha ex-esposa, mais nova do que eu, 4, 5 anos mais nova do que eu, e a minha filha. As coisas começaram a acontecer, graças a Deus, né? Então, com muita fé, com muita ética, com muita responsabilidade, né?
tive também a oportunidade também de trazer pessoas que eram do meu nível ali, do meu nível de relacionamento ali, seja parente, amigos, para trabalhar comigo, né? E aí, realmente, eu acho que eu tive ali a oportunidade de impactar algumas vidas, né? Então, eu acho que fica sempre um legado, né? Eu sempre falo isso, assim, não é utópico nem romântico, né? Mas o meu objetivo mesmo é essa popularização da propriedade intelectual no Brasil, que ela pode ser feita para todos, né? Sim. E o que eu deixo de legado para a minha filha, né? Aonde que, depois, se eu não tiver mais aqui, ela vai falar do pai dela, né? Tipo, ó, meu pai fez isso aqui no Brasil. Então, tá certo. Antes de eu te dar o último presente, tem mais uma pergunta. Duas. Você teve momentos que você quis desistir, assim, momentos de desânimo incrível que você poderia compartilhar? Olha só que interessante, André. Eu acho que tem uma frase muito que eu gosto muito, sabe? Que é retroceder-se nunca, render-se jamais. Né? Essa frase de um filme, né? É de um filme do Jean-Claude Van Damme. É um filme de Grande Dragão Branco. Não, foi o primeiro. Não é esse, não? Foi o primeiro filme dele, cara. É o nome do filme. Era o nome do filme, porque ele era, inclusive, vilão. Putz. Vilão. Quem é dos anos 80, né, cara? Ele teve muita coisa boa, né, cara? Então, mas assim, eu acho que até hoje esse medo, cara, persiste, né? Se você vê aí os grandes atletas hoje, né? Eu gosto muito de biografia, né? Os grandes atletas, o Ayrton Senna sentia frio na barriga na hora de entrar no carro, entendeu? O Muhammad Ali, que eu gosto muito de boxe, faço boxe, né? Ele sentia, né, um frio na barriga também. Eu acho que esse medo, ele é constante até hoje. O que faz você não parar, tá? Mais uma vez eu falo que isso não é romântico, é o número de vidas que você está impactando ali dentro, sabe? Você faz um trabalho para você e para Deus. Uhum. Se esse trabalho que você entregou, a pessoa vai pegar ele, vai jogar no lixo, se ela vai fazer uma coisa não ética, não responsável no mercado, a gente não consegue ter acesso a isso. A gente não conhece o ser humano. Uhum. Às vezes a gente... tem uma frase que um advogado meu fala, que é o seguinte: ninguém vai te trazer problema que não for amigo seu. Vai estar passando um cara na rua, ele vai te trazer problema? Não, nem conversa com o cara, entendeu? Uhum. Assim, então você só dá, quando você dá abertura, que a pessoa traz problema, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu fiquei decepcionado com algumas pessoas, né? Isso me fizeram desistir? Não. Vinícius, porque você teve problema com pessoas um pouco mais novas de idade e tal, isso vai fazer você não contratar pessoas? Não, muito pelo contrário. E não estou achando que eu não vou ter problema mais futuro, nem nada. Então, assim, o que hoje me deixa um pouco mais chateado é que a palavra gratidão, ela perdeu muito sentido. Perdeu. Sabe? O normal é cuspir na cara e chutar a porta saindo. E segundo Batman, né? Todo vilão é o herói da sua própria história, né, cara? Então, às vezes a pessoa acha que tá fazendo coisa legal. Mas aí vem, né, valores básicos, éticos, que meu pai, né, sempre me colocou. Então, eu lembro, né, quando a minha mãe, por exemplo, foi para Portugal, lá em 99, 2000, às vezes ela falava assim, aí, passando um aperto danado, tal, cara, muita dificuldade para tudo, pagar aluguel, para às vezes até pegar um transporte, etc. Ela falava: Vinícius, deixa sua filha aí, ela tem um staff bom ali, como meu ex-sogro, minha sogra, são pessoas muito bacanas, muito carinhosas. Vem para Portugal, né? Você vai trabalhar aqui, vai pelo menos dar uma vida mais legal para ela. E eu insistia nisso, porque não ainda não popularizado a propriedade intelectual, mas mesmo assim eu insistia, colocava muito amor, muito afinco. Tudo que eu faço na minha vida é com amor, cara, sabe? Isso aí é uma coisa que eu entrego. Os meus colaboradores, os meus amigos, os meus clientes sabem que eu sou muito passional. Acho que eu nunca vou perder isso, sabe? Obviamente que eu estou medindo ao longo dos meus anos, da minha experiência, essa passionalidade. Porque senão, né, a gente tem que ser um pouquinho... Né, não pode ser totalmente bobo também, né? Uhum. Mas eu falo que o medo sempre vai fazer parte, cara. Né? Sempre vai fazer parte. Né? O medo do crescimento, o medo de você mudar um pouco os paradigmas, né?
tem acontecido com a Total muito, né? A gente está trabalhando com pessoas cada vez mais pleno e sênior, né? Deixando de trabalhar com gente júnior, né? Com todo o respeito. Mas... Hoje eu estava com uma reunião com a nossa gerente de marketing aqui, a Juliana. Aí a gente estava falando para abrir uma vaga 30 mais, porque eu tô com uma dúvida que está acontecendo. Parece que a adolescência está durando mais tempo. É. Então a gente contrata um jovem de 24 anos. Na nossa época, você abriu a empresa com 22? 22. O meu primeiro CNPJ eu tinha 21, eu já tinha carro, já tinha saído de casa, eu mesmo que comprei, né? Minha mãe, ela me ajudaria, mas não tinha condição, e meu pai faleceu, eu tinha 9. E aí, essa geração agora, ela cospe na nossa cara, ela não cumpre aviso prévio, ela espera que a gente carregue eles no colo e não sei o quê. Aí eu tô assim, cara, será que aconteceu alguma coisa com o Brasil? Que a gente tem africanos aqui que não são assim, tá? Aconteceu alguma coisa com o Brasil e o pessoal tá amadurecendo mais tarde, porque depois dos 30 isso não acontece mais. Depois dos 30 você vê uma postura adulta. Sim, será que... Ó, eu tenho uma teoria sobre isso, que é quase uma constatação, né? Porque ao longo da minha carreira já tive diversos funcionários, né? Graças a Deus o nosso turnover ali, ele é pequeno, mas o que é normal também, às vezes uma pessoa querer sair, claro, né? Seja pela porta da frente, seja pela porta do esgoto, né? Isso. Seja por onde for. Ou pela janela. Mas o que acontece? Você está com 40 e poucos anos, 45. né? Eu tô com 43 anos. Você tem quantos anos? Nosso videomaker, 24 anos. Então, assim, não é uma crítica, tá? É só mas o Rian é bom, ele é respeitoso. Mas não, mas é só uma... Não tô querendo ir no DNA seu não, tá, Rian? Que tá atrás das câmeras aqui. Tô querendo ir na sua geração, tá? Porque eu tenho uma filha de 20 anos, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, cara, com esse mundo do LinkedIn, parece que é bonito você abrir o LinkedIn e ver que o cara tem 24 anos de idade e teve 10 experiências profissionais. Pode ser que seja uma coisa bonita? Pode. Por exemplo, a minha filha, por exemplo, eu falo com ela, cara, você está já há 1 ano e meio numa empresa, vai para outra empresa que está fazendo estagiário. Olha o nome, estágio, né? Estágio 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem gente que acha que é bonito ficar 3 meses na empresa, 4 meses na empresa, que é quantidade, não qualidade. Na nossa época, por exemplo, nós somos uma época ainda da carta de recomendação. Que isso era poderoso pra Isso era mais poderoso que qualquer currículo. Você podia chegar lá e falar com o cara, ter uma entrevista maravilhosa. Se você não chegasse com a carta de recomendação, talvez o outro nem foi tão bom na entrevista e valesse mais ponto. Então, isso tem acabado. Olha só que interessante. Eu tenho uma amiga de São Paulo, é uma amiga minha há pouco tempo e tal, e aí você vai conhecendo, você entra no LinkedIn, aquele negócio todo. Eu tinha entrado no LinkedIn dela, mas não tinha prestado atenção, né? Aí eu perguntei para ela assim, Thaís, quanto tempo você trabalha? Ela trabalha em um dos maiores escritórios do Brasil, tá? De advocacia. Quanto tempo você trabalha lá? Ela fez agora 40 anos de idade. O trabalho tem 22 anos. Eu fiz assim, 22 anos? Sócia, tal, não sei o quê. Gente, isso é a coisa mais rara do mundo. E você pode ter certeza que boa parte dela tá lá, obviamente foi pela competência dela, mas porque ela teve uma questão chamada resiliência profissional. Claro. Você acha que você já está aí, seja uma pessoa que está há 22 anos no mesmo local, trabalhando como associado, né, que é diferente um pouquinho de empregado ali, claro, e tal, ou como funcionário, não teve vontade de sair, ainda mais jovem, com várias oportunidades, não sei o quê. Mas eu achei tão bacana e tão bonito isso, sabe? E aí você vê que é uma pessoa mega inteligente, num escritório incrível, né? Mas que teve essa resiliência profissional. Eu lá no meu escritório, eu tenho um funcionário que tem 14 anos, né? Que tá lá, que gosta da empresa, confia na empresa, etc. É tudo mil maravilhas? Não, né? Tem as suas inquietações também, o que é normal. O meu CEO mesmo tem 9 anos na empresa, né? Mas se você for ver bem, aquela galera ali que às vezes não fez carreira, porque eu posso bater no peito e falar. Pulando, né? Eu posso bater no peito e falar. Lá na Total, o cara consegue fazer carreira. Vai depender dele. Nós temos trabalho de governança, liderança, gestão. Nós temos o advisor da Fundação Dom Cabral, que é o Carlos Cacheta, externo. Nós temos reunião de conselho, sabe? Então o cara consegue chegar em lugares muito legais. A gente mostra pro cara
o manual, basta ele chegar. Só que hoje ainda tem uma galera que acha que é bonito, vou empreender, tá certo, cara, bacana. Mas por que eu não posso chegar e fazer carreira e que amanhã depois posso ser sócio da Total? Pois é. Entende? Então, essa pergunta sua foi muito bacana, André, para eu dar esse insight, porque eu vejo isso muito na pele, né? Uhum. Às vezes a pessoa perde uma baita de uma oportunidade profissional porque, às vezes, o outro no escritório está oferecendo um Gympass. Meu Deus. A gente tem Gympass lá no Total, tá? Total Pass, Gympass, sei lá como é que chama. Uhum. Entendeu? Então, assim, sabe, procure comer um pouco mais o sal dentro da empresa. Às vezes o coleguinha, eu costumo falar, né, cara, 90% é adaptação, 10% é capacitação, né? Então, às vezes você pode ter uma baita capacitação, mas você tem um colega do seu lado que tá te enchendo o saco, não sei o quê, tá falando de cruzeiro e atlético, e você não tá querendo ir pra empresa por causa disso, né? Cara, tenta transformar, tenta se adaptar. Adaptação, ela não é uma coisa passiva que vai chegar no seu colo. Não, você tem que lutar pela sua adaptação. Sim. Não é? Sim, encarar isso. Não é à toa que tem gente morando lá no Alasca. Uhum. Não é? Então... As pessoas que mais evoluem são os atletas, por exemplo, que eles se colocam a trabalho e a desafio o tempo inteiro. Igual você citou o meu preferido aí de todos os tempos, que é o Ayrton Senna. Inclusive eu tenho essa tatu por conta dele. Legal. Porque eu me emocionava muito quando ele levantava a bandeira do Brasil, ainda mais em 1990, cara. Que o Brasil era aquele lixo, né, cara? Sim. No final dos anos 80, que a gente tinha aquela inflação horrível, uma pobreza tenebrosa. Só quem viveu aquela época ali sabe, né, cara? Pois é. Você ia comprar uma Coca-Cola de manhã, de tarde era outro preço. Exatamente, era assustador aquilo, né? E ele falava, não, cara, a gente vai conseguir. Ele trazia isso pra dentro de casa, ele trazia isso pra rua, num esporte que nunca foi um esporte nacional, né? Nunca, é um cara muito fantástico. E é um esporte elitizado, né, cara? Sim. É uma coisa elitizada. E o cara fazia dos carrinhos lá, que eram nem perto, fazia de carro bom, né, cara? Então... Aquela série da Netflix, eu chorei assim. Igual... Não, aquela é fantástica. Cara, eu tô preocupado com o seu horário, porque eu tenho tempo de estender tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui, ó, Vinícius. Deixa eu ver quem vai estar de horário aqui. Seu último presente. Bom, eu vou trazer um... Quando você for lá no escritório, viu? Você vai ganhar um presente. Enquanto você pensa numa mensagem final para os empreendedores que estão seguindo o canal Super Jovem, cara, a gente foi pensado para você. A gente tá falando aqui do público jovem, né? Um público um pouco mais jovem. Então, eu ainda me considero jovem. A minha filha fala, você é mais jovem. Pai, você é mais jovem do que eu. Muito provavelmente é. Hoje eu aprendi a ter amigos que gostam de sair, viajar, né? Gostam de música eletrônica, etc. Mas eu acho que a grande mensagem para essa galera mais jovem é para realmente exercer a expressão e a atitude de algumas palavras, né? Igual resiliência, gratidão, né? Existe mais coisa entre céu e inferno que a nossa vã filosofia, né? Então, o que você está fazendo aqui, você colhe amanhã ou depois, né? Então, cara, seja minimamente ético, saiba respeitar a empresa que um dia abriu as portas para você, né? E você estando na empresa, vista a camisa 100%, né? Eu costumo falar uma frase que é o seguinte: o coleguinha do lado, ele nunca vai resolver o problema melhor que o pessoal da diretoria. Até mesmo porque o coleguinha do lado não tem um poder de resolver. Uhum. Mas a minha diretoria não é legal. Então seja profissional. Ser profissional não quero mais continuar aqui, né? E não, às vezes, continuar dentro de uma empresa pura e simplesmente porque vou ter que ganhar meu dinheiro no final do mês até ver que se aparece uma coisa melhor, né? Então, assim, insista, né? O seu grande herói dentro de uma empresa tem que ser o PJ. Não pode ser o Vinícius, que é o dono, não pode ser o diretor, não pode ser o CEO, que é o Rodrigo, não pode ser um bom vendedor nosso, tá, por exemplo, que é o Vinícius Santoro, que é o Thiago. Não, o seu herói tem que ser a empresa. Se você entender que o seu herói não é a empresa, alguma coisa está muito errada. Não existe nada melhor para você identificar algumas situações com o trabalho de governança e liderança, né?
que aí você faz algumas perguntas, até usando um pouco de PNL, você consegue descobrir exatamente o que o seu colaborador quer, entendeu? E por mais que você ache que aquele seu colaborador é fantástico, é incrível, se ele não tiver como herói a PJ da empresa, a marca da empresa, vamos falando de marca, né? A marca da empresa, meu irmão, tem uma coisa muito errada. Show. Deixa eu abrir aqui. Opa! Ó, garoto, aí ganhou o dia. Olha, mas que lindo, tem até um degradê aqui, hein? Pois é. Ó, não esqueça de curtir a jornada. Pô, lindíssimo, cara. Incrível, viu? Ó, brigadão. Valeu, Vinícius. Obrigado. Você conheceu o Vinícius Oliveira. Se você gostou do conteúdo, lembra de mandar para os seus amigos e amigas e amigues empreendedoras. Comenta o que você achou. E ó, juízo, não faça nada que o Vinícius não faria. Valeu. Perfeito. Obrigado, Show. pessoal. Com Deus.